quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em relação a Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 denário ao dia e os mandou para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta da hora sexta e da hora nona, saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, na 11ª hora, encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados na 10ª hora, cada qual recebendo 1 denário, e em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que receberiam mais. Eles também receberam cada qual 1 denário. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Começamos hoje o tempo da Septuagésima. Tempo esse que já deve lançar o nosso olhar para a Páscoa, pois a partir de agora já devemos começar a nos preparar bem para a festa mais importante do ano. Por isso, comecemos desde já a pensarmos nos nossos propósitos de Quaresma, desde já a fazer um bom exame de consciência e desde já a darmos passos generosos rumo à santidade. Então, para nos dar uma primeira instrução em vista dessa preparação para a Páscoa, a Igreja lança diante de nossos olhos essa parábola dos operários da vinha. Finalmente, pela 11ª hora, nos diz o Evangelho, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Os padres da igreja nos ensinam que os operários das primeiras horas são todos aqueles que foram chamados no Antigo Testamento a alcançarem o céu. Enquanto os operários da última hora somos nós, chamados por nosso Senhor a partir de sua vinda. Esses operários trabalham para alcançar o céu. Se por um lado nós somos esses operários da última hora, esses que trabalham para receber o prêmio das mãos de nosso Senhor, ou seja, o céu, devemos
nos perguntar: como estamos trabalhando para alcançar o céu? Com qual aplicação estou eu me dedicando em salvar a minha alma? Com qual aplicação estou eu buscando a santidade? E justamente, São Paulo vem nos ensinar, na epístola de hoje, como devemos trabalhar nessa vinha, ou seja, como devemos lutar para alcançar o céu. Então São Paulo diz: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Nós lutamos pelo céu. No entanto, com quanta mediocridade, com quanta moleza. São Paulo apóstolo coloca diante de nossos olhos o exemplo dos mundanos. Vejam, como se ele dissesse, para alcançarem um prêmio terreno, algo que passa, vejam quantos esforços, quantas lutas, quanto treino, e nós. Isso é muito verdade. Quantas vezes vemos as pessoas do mundo se esforçarem muito para conquistarem bens nessa terra? Quantas pessoas estudam dia e noite para passarem em uma avaliação? Quantas pessoas fazem esforços profundos para aprenderem como ser mais eficazes em seus trabalhos, para atingirem suas metas? Quantos esforços para alcançarem bens terrenos? E nós? Por isso, para bem começarmos esse tempo da 70ª, busquemos seguir esses conselhos de São Paulo. Tenhamos um bom espírito de combate espiritual. São Paulo nos diz: correi, pois, de tal maneira que o consigais. Observemos isso. Não basta correr de qualquer jeito, mas é preciso correr bem em direção ao céu, ou seja, de tal maneira que o consigais, como diz São Paulo. Muitos correm, isso é verdade, mas de qualquer jeito, de forma que não fazem muito progresso. Então, o primeiro passo, se queremos bem nos preparar para a Páscoa, é ter os olhos voltados para o alto, ou seja, é ter em mira um grande objetivo. Nosso primeiro esforço deve ser o de querermos alcançar o céu, mas sem passar pelo purgatório. Não faz sentido um católico querer lutar para ir para o purgatório. Ele deve lutar para ir para o céu. A graça nos é dada para irmos para o céu. Esse é o objetivo dela. Nós devemos ter essa magnanimidade. A magnanimidade é aquela virtude ligada à fortaleza em que a pessoa busca com generosidade e perseverança coisas grandes, nobres e altas. Por outro lado, a pusilanimidade é aquele defeito da pessoa que busca coisas baixas, pequenas, é como que um desleixo da alma. Ela não luta por algo mais nobre porque se contentou em não querer se esforçar por Deus. Ela se contenta em ir para o purgatório, em fazer o mínimo possível por Deus, enfim, se contenta em amar a Deus com menos da metade do coração. O magnânimo, pelo contrário, tendo o exemplo dos santos diante dos olhos, busca com generosidade, apesar das constantes quedas, esse alvo. Então, para citar a Santa Teresa d'Ávila, os nossos pensamentos sejam grandes, porque deles nascem o nosso bem. É preciso não diminuir os nossos desejos, mas confiar em Deus. Esforçando-nos, chegaremos pouco a pouco onde os santos chegaram com a graça de Deus. Em outra passagem, Santa Teresa diz também: agradam ao Senhor tanto os desejos como se já fossem realizações. Deus não concede muitas graças importantes, senão para quem muito desejou o seu amor. Deus não deixa de pagar qualquer bom desejo nessa vida, pois Ele ama as almas generosas quando não confiam em si mesmas. Então, um belo exemplo dessa magnanimidade foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não era pusilânime, muito pelo contrário. Ela dizia: eu quero ser santa, mas não qualquer tipo de santa, eu quero ser uma grande santa. Ela não tinha os olhos, ela tinha os olhos bem fixos
na mais alta santidade que lhe fosse possível chegar, mesmo que para chegar lá ela tivesse que passar por sua pequena via. Então, o segundo passo é ter um coração ardente de zelo. Devemos ser muito coerentes com os nossos propósitos. Muitas vezes deixamos eles de lado por causa de uma certa moleza de coração. Nosso coração muitas vezes se contenta em se alimentar de pouca coisa. Ao invés de o alimentarmos continuamente de Deus e das coisas de Deus, queremos alimentar Ele com as criaturas, com as distrações, com o tempo perdido inutilmente, com certas aventuras aqui e acolá. Saímos, em resumo, mendigando constantemente às criaturas um pouco de afeto, um pouco de atenção, um pouco de consolo e deixamos Deus de lado. Um coração ardente busca se firmar em Deus, busca perseverar no seu serviço, lutar por Ele dia após dia e por isso não abandona fácil as coisas por Ele. É justamente esse coração ardente que fará com que o amor que a pessoa tem, tanto por Deus quanto pelo próximo, seja sincero e generoso. Pois ele não busca, de forma egoísta, só o seu próprio conforto, mas essa pessoa está disposta a se sacrificar pelo bem do próximo, a lutar pelo próximo, a sair de sua zona de conforto para dar atenção ao outro, se dedicar ao outro, enfim, trabalhar e sofrer pelo bem do outro. Só uma pessoa de coração generoso faz isso. Uma pessoa de coração mesquinho dificilmente fará isso com alegria. Dificilmente sairá de sua zona de conforto para se dedicar ao outro. O que é belo em uma alma de um coração ardente é que não só ela é generosa, mas ela busca multiplicar os corações generosos ao redor dela. Ela busca multiplicar esses corações que sabem sair de si para se doarem ao outro com grande alegria, e ela multiplica esses corações que fogem do que é pusilânime. Talvez todas essas afirmações sejam muito abstratas. Então, para dar um exemplo, imaginemos um pai de família que vê sua esposa desanimada em alcançar suas metas, em alcançar objetivos difíceis. Um pai de família de um coração generoso irá encorajá-la a não desanimar. Irá caminhar com ela de mãos dadas, dando-lhe forças para que alcance isso, para que não se contente em caminhar pela metade e para que ela busque lutar até o fim. Ele irá ensinar seus filhos o belo caminho da santidade, as grandes obras dos santos, enfim, fará com que o olhar deles esteja voltados para bem alto. E que não se contentem com pouco quando se trata de amar a Deus. Como dizia São Bernardo de Claraval no seu Tratado do Amor de Deus, a medida de amar a Deus é amar sem medida. Enfim, ele tem um coração generoso e esse coração é sempre um coração que pensa alto, que luta e que inflama todos ao seu redor. O demônio faz tudo para nos parecer um orgulho, diz Santa Teresa, ter grandes desejos e o querer imitar os santos. Mas ajuda muito ter coragem para as grandes coisas. Mesmo que a alma não tenha logo a força, ela dá um voo generoso e avança muito. Por fim, o terceiro passo consiste em não se contentar em apenas sonhar. Muitos não desejam realmente a santidade, apenas sonham com ela. Quem se contenta em sonhar, fica apenas pensando, planejando e nunca faz nada. Nunca começa mesmo o trabalho sério pela santidade. Fica adiando, pensando, adiando, enfim, sonhando. Ainda uma vez, nos diz Santa Teresa, Deus não quer de nós apenas uma resolução para depois fazer o resto. O demônio não tem medo das pessoas irresolutas. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Busquemos então, como os operários da última hora, trabalhar por nosso Senhor, trabalhar na nossa santificação, enfim, correr de tal maneira que consigamos. E não de uma forma em que não venhamos a conseguir algo. Não tenhamos medo da generosidade. Às vezes temos medo de ser generosos. Pensamos que a generosidade nos tornará pessoas tristes. Que engano!
A causa de toda a nossa tristeza nessa vida é justamente essa nossa falta de generosidade. Comecemos desde já a nos preparar para a Páscoa. Comecemos, como a igreja nos convida nessa epístola de hoje, a correr em busca da nossa santidade. Não deixemos para depois. Os mundanos, para alcançarem uma coroa perecível, não estão deixando os planos deles para depois. Estão lutando desde já. E nós, pelo céu, o que estamos fazendo? Será que estamos o dia inteiro fazendo nada? Peçamos a Nossa Senhora que nos comunique a generosidade de seu Imaculado Coração, a fim de que esse ano, ou antes, todos os anos, tenhamos a graça de nos apresentar a Nosso Senhor com um coração grande, generoso, forte e alegre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.